A celebração da vida, 2 anos em memória do profeta TB Joshua, 1963 a 2021. Ao longo de sua jornada terrena, o homem TB Joshua significava muitas coisas para milhares ao redor do mundo. Para muitos, ele era um poderoso profeta ungido, através de quem falou as palavras que mudaram o curso de suas vidas para melhor. Para outros, ele era um cristão prático, que incansavelmente espalhou amor em um mundo governado por ódio e conflito. Ainda para outros, ele era um filântropo que trouxe sorrisos aos rostos dos necessitados, independentemente de sua cor, credo ou caráter. Todo mundo festeja com dança. Nascido em 12 de junho de 1963, TB Joshua era o fundador e superintendente geral da Sinagoga Igreja de Todas as Nações, um ministério para todos, localizado em Lagos, Nigéria. Ele também foi o fundador da Emmanuel TV, o porta-voz ordenado por Deus para SCOAN, até que ele transitou para a glória em 5 de junho de 2021. O profeta TB Joshua dedicou fielmente sua vida à obra de Deus. Em palavras inesquecíveis, ele disse: "Estou aqui para fazer aquilo que eu nasci para fazer. E eu vivo para isso. E eu vou morrer fazendo isso." Certamente o profeta TB Joshua usou seu tempo aqui, ministrando alegremente as necessidades dos outros. Em outra citação poderosa, TB Joshua disse essas palavras: "A beleza da vida não depende do quão feliz você está, mas em como os outros podem ser felizes por sua causa." Espectadores de todo mundo, nesse programa, nós fornecemos a você impressões sobre a vida de TB Joshua, fornecidas por algumas das milhares de pessoas que o encontraram diretamente. Seja abençoado enquanto assiste e ouve. A sinceridade em dar no coração do profeta. Em alguns momentos que eu estive com ele, simplesmente, ele se sentava na parte de trás do carro e íamos da sinagoga até a montanha de oração. E ele tirava a comida de sua mochila para ele e sua equipe e eu dizia: "Obrigado, profeta." E ele se aproximava de todos que vinham e abraçava os bebês. Esse era o seu coração. Eu não estou dizendo que ninguém tem esse coração, mas o seu amor era puro, seu coração era puro. E creio que é assim que devemos ser. E o que mais você se lembra dele? Mudando vidas globalmente. Mudando vidas. Em que você crê que ele impactou a sua criatividade? Creio que, musicalmente, eu tive a oportunidade de escutar algumas lindas canções que o profeta TB Joshua escreveu. E eu tive a oportunidade de cantar uma das canções. Eu deixo os meus pecados diante do sangue do Cordeiro. Então, podes orar por mim. Canções como essa, as palavras são tão poderosas, as palavras que falamos são espírito e vida. E precisamos de canções assim, que realmente falem ao nosso coração, que falem ao espírito. E porque isso é tão ungido, as pessoas não serão mais as mesmas. Você não pode ser o mesmo quando está na presença de algo tão ungido. É muito interessante porque quando eu me encontrei pela primeira vez com o profeta TB Joshua, ele estava no jardim de oração, caminhando calado. Ele era uma pessoa muito humilde e uma pessoa muito boa. Quando nos aproximamos dele e dissemos oi para cumprimentá-lo, ele foi muito humilde, como um amigo. Chegamos ao monte e minha mente americana logo pensou: onde estamos? Alguém vai nos levar a esse monte. Então começamos a sair e subimos o monte. Não caminhamos pelo vilarejo, caminhamos pelos bosques. Caminhamos e caminhamos. E enquanto íamos,
Eu ficava pensando constantemente, durante o dia todo, que eu sabia que seriam 8, 9 horas de caminhada, de parar e ajudar em escolas, e íamos até essas escolas. Então encontrávamos as pessoas com necessidades e ajudávamos. Ajudávamos os jovens e também os professores, e isso continuou. E quando chegamos ao monte, ele correu o monte acima. E os meus pensamentos eram... Eu ficava pensando, uau, o homem de Deus é tão forte. E sabe, passar por tudo isso que aconteceu hoje e ainda subir a montanha depois de um dia tão intenso. Em uma ocasião, estávamos na montanha e ele saiu caminhando para orar no topo da montanha, em Ajusto, no México. E ele caminhava até esse lugar. E era um lugar inóspito e um lugar perigoso. E chegamos nesse lugar. E o profeta se prostrou e começou a orar. E ele estava orando. E nesse momento começou a descer a glória de Deus. E nós estávamos vigiando. Mas nesses momentos nós caímos prostrados. A glória de Deus desceu de uma maneira tão impressionante. Como eu me lembro da passagem no livro de Êxodo, quando a glória de Deus descia, quando Moisés estava no tabernáculo. E diz a palavra de Deus que as pessoas que estão ao redor caíam prostradas também. Então nós também. E quando eu me lembro, os seguranças, todos estávamos prostrados. Ninguém estava cuidando de nada. Todos estávamos prostrados, sentindo a presença. Estávamos chorando. Estávamos quebrantados diante da glória de Deus. E vimos o profeta e como ele estava profundo na presença de Deus. E eu nunca tinha visto isso. No tempo que tenho como militar e como pastor, eu nunca tinha presenciado algo assim. A glória de Deus descia diretamente onde se encontrava o profeta. Nós nem sequer podíamos nos aproximar desse lugar. Isso me impactou, me comoveu profundamente. Na prática do trabalho de outros homens de Deus, que começam em outras partes populares do mundo, como a América, mas o profeta T.B. Joshua começou o seu ministério onde as pessoas não criam em Deus. Quando ele vai a outros lugares do mundo, essas multidões que vêm querem se achegar a Jesus Cristo. Esse é o tipo de pessoa que ele era. Não começou onde já temos um tipo moderno de cristianismo, em lugares onde todos iam. Ele queria ir e radicalizar suas mentes. Foi isso que ele fez. Ele dizia assim: temos um passo a dar, que só alguém totalmente ungido pode o fazer. Uma das coisas que ninguém podia tirar do profeta T.B. Joshua é o ministério da caridade, o ministério de dar, o ministério de ajudar, o ministério de um homem de bondade e cuidado. Eu me lembro que ele pôde enviar muito à nossa comunidade. E isso foi uma bênção, porque a comunidade foi restaurada com transformadores. E não foram 1, 2 ou 3 que foram colocados para a nossa comunidade. Saindo do ângulo espiritual, o ministério de caridade do profeta T.B. Joshua no mundo de hoje é incomum. É tão raro que é difícil de encontrar. Eu não duvido de que, quando estamos falando do profeta, honestamente, nesse mundo, como está sendo nesse tempo, em todo o tempo, o Senhor apontava para um profeta maior, para ser dirigido pelo Espírito. O profeta T.B. Joshua era reconhecido como um dos maiores profetas que o Senhor deu a essa geração e à minha geração. Foi em Nazaré, quando eu desenvolvi um maior nível de respeito e admiração por ele. Quando eu vi a organização
Ele era um homem de Deus tão organizado, e eu creio que era intencionalmente. Até onde eu sei, ele não era um ser humano normal. Qual foi uma das maiores lições que você aprendeu com ele? Para mim, uma é suficiente: a humildade. A outra, com certeza, a generosidade. Ele era um homem de sacrifício. Se lermos na Bíblia, diríamos que a Bíblia está repleta de histórias de sacrifícios. E ele era um exemplo de sacrifício. E por isso, aos 60 anos, era um dos homens de Deus mais bem-sucedidos na Terra. O melhor era ver um homem com um caráter como o de Deus. Em cada palavra que ele falava, elas saíam com poder e autoridade. Tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, tudo o que ele planejou foi guiado pelo Espírito Santo. E me encantava a expressão que ele utilizava, que era como o Espírito liderava. Dessa forma aprendemos tanto, fomos tão impactados por sua vida, e agradecemos a Deus pela vida do profeta TB Joshua. O que você mais sente falta dele? Qual é o maior vazio de não tê-lo em sua vida nesse momento? Ele era como uma âncora para mim. Quando eu escutava essa voz, havia tanta calma. Essa segurança que tinha sempre dizia: o bom não é o suficiente. Ele fez muitas coisas, mas as maiores foram as coisas filantrópicas. Mas a maior era a caridade, o dom que Deus deu a ele. Eu estava na igreja um dia e a Nigéria deveria jogar na final de um torneio. E o profeta disse claramente a todos, sabia que as pessoas queriam ir para casa, para ver a final entre Nigéria e Gana. Então ele sentiu que a Nigéria iria perder para Gana naquele dia. E todo mundo, toda a igreja ficou calada. E Gana ganhou o troféu. Assim era ele. Porque sempre enquanto eu estava pregando na igreja, o profeta entendia sempre o ambiente. E ele dizia: bem, querem ir ao futebol? Ok, não se preocupem. Antes de irem embora, deixe-me dizer como vão fazer o gol. O gol vai ser de cabeça. E o gol foi feito de cabeça. Ele era assim, porque ele via tudo o que ia acontecer antes. Absolutamente. Quando teve um jogo em Abuja, disse a todo mundo que ia ser difícil a Nigéria fazer um gol, mas haverá esse período de tempo, e o gol será de cabeça. E o gol veio de cabeça. E não somente que falava aos nigerianos sobre futebol, ele dizia a todo mundo o que ia acontecer no dia. Nós estávamos muito felizes por ter conhecido o profeta e estamos felizes por ser parte de seu legado. E seguimos felizes por ser parte dessa igreja. A celebração da vida. 2 anos em memória do profeta TB Joshua, 1963-2021.